Bom, nós vamos ver agora, eu vou fazer o contrário aqui, vou maximizar, né? Nós vamos ver agora, né, nessa aula, as leis físicas aplicadas à termociência. Né? E é importante, né, que nós vamos aplicar essas leis, né, na forma macroscópica. Né? Deixa eu minimizar a minha imagem aqui, que eu vou mostrar para vocês, fazer algumas observações aqui. Né? Eu vou minimizar de novo aqui. Aqui é o meu Smooth Draw. Né? Eu vou levantar um pouquinho aqui, só que eu queria alertar vocês. Observem só, né? Que é importante. Vou colocar até uma outra cor aqui. No ciclo cardíaco, eu disse que era opcional, né? Porque é hemodinâmica, né, na área de engenharia. Né? Mas é muito importante que as leis físicas, né, na forma macroscópica, elas são aplicadas. É interessante, se vocês quiserem, ver os exemplos, né, da sexta aula até a 10ª. Tá? Porque, na realidade, né, você tem vários vídeos, né, no ciclo cardíaco. Tá? Você assiste da sexta à 10ª aula, que é exatamente a aplicação das leis da energia, tá? Da massa. É importante ver isso aqui. Um outro ponto também, que é o seguinte, nós vamos usar isso, né? A análise diferencial ou microscópica, tá? Nesses vídeos de mecânica dos fluidos, né? Está, né, nas aulas 20 até a 26ª, tá? Porque a 27ª é exatamente essa aula aqui. Tá? Então, eu gosto de fazer essa observação, tá? Para vocês terem exatamente as ferramentas, né, para entender, ao resolver essa série de exercícios, né, tanto para os alunos, né, de graduação, de engenharia, física, né, como também para engenheiros. Tá? São exercícios, né, bastante objetivos. Né? Um outro detalhe também muito importante, que é o seguinte, quando eu coloco aqui unidades, tá, vocês vão ver, né, que eu falo sobre a unidade na química, tá, no mol, tá? Vocês vão ver isso lá. Por quê? Quando eu aplicar a equação da energia na forma macroscópica, né, nós vamos aplicar, por exemplo, em reações químicas, né? Não complicadas, tá? São bem simples, tá? Que caem em concurso. Na hora em que nós vamos falar sobre a parte de entalpia de formação, por exemplo. Tá? Então você tem a energia, né? Nós vamos falar dessa unidade de mol, etc. Tá tudo direitinho, tá? Tudo, nós falamos na gíria, tudo mastigado. Tá? Tudo mastigado. Inclusive essas aulas de mecânica dos fluidos também. Tá? E essa equação aqui também, essa relação, né, é toda ela deduzida, certo? Com bastante clareza, tá? Para vocês aplicarem. Então, a nossa aula de hoje, agora eu vou baixar aqui, né, são as leis físicas, que nós vamos aplicar as leis físicas nessa forma aqui, vou até repetir, né, ó, dN sobre dt, né, aplicado a um sistema, e isso aqui é igual a parte transiente, né, que é derivada em relação ao tempo, da integral do volume de controle, de eta, ou dV, mais a integral na superfície de controle, de eta, ou VdA. Até eu chamo a atenção, né? Por exemplo, você tem uma superfície aqui, né? Assim, né? Tá? O dA sempre é o elemento normal, né? dA, né? O vetor dA é sempre voltado para fora da superfície, que vai ser o vetor normal vezes o módulo do vetor dA. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, quando eu tenho uma velocidade aqui, ó, né? V, né, deixando a superfície, né, esse ângulo aqui, ó, alfa,
alfa é agudo, né? E o produto escalar, né? V escalar dA, né? O sinal, né? É positivo, tá? Porque a definição de produto escalar, né? Vai ser igual ao tamanho do vetor V pelo tamanho do vetor dA pelo cosseno do ângulo formado entre o V e o dA. Como o alfa é agudo, né, o cosseno é positivo. O módulo é sempre positivo, né, os módulos, então o VDA vai ser VDA, vai ser um número, um escalar, uma grandeza escalar, sempre positivo. Pode ser zero, né, certo? Quando alfa for 90 graus. E se eu tiver, por exemplo, uma superfície, né, aqui, né, aqui, se eu tiver um escoamento com V, né, entrando aqui, ó, né, que é V, né, o vetor dA, até eu colocar uma outra cor aqui, ó, ele é sempre voltado para fora da superfície, sempre. Né? Aqui é a minha superfície, né, de entrada, né? Aqui, ó, é minha saída. Aqui é a superfície, né? Vou colocar até uma outra cor aqui, colocar uma cor azul, tá? Que aqui é uma superfície de entrada de fluido, tá? Ele entra por essa superfície aqui. Repara que o ângulo entre V e dA, até vou traçar uma paralela aqui para vocês verem, isso é muito importante, ó. Aqui, ó, está o meu vetor, né? dA, voltado para fora da superfície, né? E aqui tem o meu vetor V, né, que está em branco, até vou colocar em branco aqui. Deixa eu apagar esse V aqui para não me atrapalhar. Coloco esse V bem juntinho aqui, ó, né? Tá? Aqui é meu vetor, vou tirar uma paralela aqui, ó. Aqui é meu vetor V, ó. Meu vetor, vetor V aqui, ó. Né? Esse aqui é meu vetor V. Repara, quando ele entra, o vetor dA para fora, esse ângulo aqui, né? Alfa, né? Alfa é um ângulo obtuso. Tá? E o cosseno de alfa, cosseno de um ângulo obtuso, né? Ele é negativo, pode ser zero. Tá? Por isso que o produto, né? Ó, V escalar dA, né? Quando você tem entrando, né? Vai ser negativo ou zero, certo? E meu V escalar dA, né? O meu fluido saindo vai ser maior ou igual a zero. Isso é muito importante, tá? Porque nós construímos assim, é convenção, tá? Convenção também não se discute, tá bem claro? Bom, agora como eu prometi, né? Aqui, ó, são as leis físicas. Vou pegar a primeira lei, né? É a lei da conservação da massa. Conservação da massa. Então, vou chamar até de 1 aqui. Uma. Lei da conservação da massa. Olha só que interessante, só para vocês verem, né? Espero não ter apagado. Tá vendo aqui, ó? A massa num sistema, eu vou colocar até em verde aqui para vocês verem, ó. A massa no sistema, tá vendo aqui, ó? Ela é invariante. Então, nesse caso particular, né? Como a massa é invariante, né? Ó, dN sobre dt, o N, né? Aqui, o N vai ser a minha massa M, né? Massa, né? O N é a massa, lei da conservação da massa. Aqui é dm sobre dt, né? Isso aqui é do sistema, isso aqui é do sistema. Como ela é invariante, que não varia, a massa do sistema é zero, certo? E observe que nesse caso, né, o eta, né, é dn sobre dm, que no caso da lei da conservação da massa, o n é igual a m, né? dm,
vai ser igual a 1. Pronto. Então, olha como é que é muito tranquilo, ó. Forma macroscópica, ó. Essa parte vai ser 0, o eta vai ser 1 e o eta vai ser 1. Pronto, eu escrevo a equação da massa, né, no caso. Né? Então, ó, eu vou ter 0 igual a derivada em relação ao tempo da integral no volume de controle de eta rho dv. Mas o eta é 1, né? Então aqui eu tenho rho dv. Mais integral na superfície de controle de eta rho VDA. Né? Então aqui eu tenho rho VDA. Então essa aqui é a equação, a lei da massa, vendo aqui, ó, na forma macroscópica, né? É a lei da conservação da massa, né? Aqui, ó, forma macroscópica, vou fazer direitinho aqui, tá? Olha aqui, não custa nada, macroscópica ou integral, tá? E a integral é o meu volume de controle. Depois eu vou ver exemplos disso aí, tá? Agora nós vamos, né, para a segunda lei de Newton, tá? Nós vamos para a segunda lei de Newton. Então, esse 2 aqui não tem nada a ver com a segunda lei de Newton, tá? Vocês é lei da quantidade de movimento. O vetor quantidade de movimento, tá, é o vetor massa vezes velocidade. Tá? E a forma de escrever a segunda lei de Newton. Nós falamos isso aí, certo? É o seguinte, ó. D sub dt de M. Opa, aqui, vou fazer um M direitinho. De MV. Isso aqui é igual ao somatório das forças que atuam sobre o volume, né? Isso aqui, que é igual a minha resultante. Não se esquecendo, né, que V é a derivada do vetor posição em relação ao tempo, né, no caso, né, vista do referencial inercial. Tá? Eu só falei lá, só ver nas minhas aulas de mecânica dos fluidos, né? Está tudo explicadinho ali. Tá? Agora, olha só que interessante, olha só. Vamos, até vou colocar uma outra cor aqui, deixa eu ver essa cor aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Ó. Vou levar lá para cima. Tá? Para cá. Olha só. Tá vendo esse N aqui? Tá? Olha para esse N e olha para a segunda lei de Newton aqui, para vocês verem. Ó. Olha só. Olha lá. Ó. Esse aqui é meu N. Ó. Esse aqui é meu N, meu vetor. Se esse aqui é meu N, o meu eta, ó, é dN sobre dm, né? Opa, meu eta é meu vetor V. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Substituir, né, naquela equação. Então você é assim, ó. D sobre dt de mv igual a derivada em relação ao tempo parcial, né, no meu volume de controle
de eta rho dv. Eta rho dv. Mais integral na superfície. Não precisa colocar integral tripla, não, aqui, muitos livros colocam, porque volume só pode ser integral tripla, né? E superfície só pode ser integral dupla, certo? De eta rho VdA. Nunca se esquecendo, tá? Vou pegar uma corzinha aqui diferente. Ó, nunca esquecendo que rho VdA, né, é uma grandeza escalar, né? Isso aqui é um número, variável, mas é um número, tá? Aqui, ó, isso aqui, tá vendo aqui, ó, é uma grandeza, né, escalar, né? É um número colado, né, ao meu vetor V, né? Aqui, eu vou fazer até melhor aqui, tem um tracinho aqui que eu não estou gostando, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é um número, aqui é o vetor B, isso aqui é a integral da superfície, tá? Isso aqui vai ser simplesmente igual a minha resultante, né? Ao somatório das forças. Isso aqui é igual a R, né? Isso aqui é importante, ó, presta atenção, ó. Isso aqui é somatório. Tem um pontinho aqui que eu vou apagar, tá? Somatório das forças que, eu vou colocar aqui, que atuam sobre o sistema. Tá? Que é importante isso aí que eu chamo sempre a atenção, né? A lei de Newton, né? A resultante das forças que atuam sobre o sistema, sobre o corpo, sobre o fluido. Isso é muito importante. Tá? Então, essa é a segunda lei de Newton na forma macroscópica. Quem quiser ver a segunda lei de Newton na forma diferencial, vão lá no playlist, né? Mecânica dos fluidos lá para o UERJ 1, né? Se eu não me engano, são as aulas de 10 até, só olhar lá, tá? Vai ter a aplicação da lei de Newton na forma diferencial, da mesma forma a massa, né? A equação da massa na forma diferencial, tá? Só olhar ali. E a terceira, né? Muito importante, terceira aqui, opa, vou colocar branco. Terceira, no caso, né, lei da energia, opa, lei da energia, que aqui você tem, nós só vamos ver essa aqui, tá? Que é a primeira lei da termodinâmica. E você tem aqui a segunda lei da termodinâmica. Aqui entra, né, a entropia, tá? Nós vamos nos ater, né, nos exercícios, né? Nós vamos nos ater só à primeira lei da termodinâmica. Agora, olha só, presta atenção que isso é muito importante. Daqui eu vou colocar. Primeiro, lei não se discute. Lei não se discute. Tá? Não existe nada anterior à lei. Nada. Ou você aceita ou não aceita. Tá? O que você pode é verificar a lei. Tá? Então aqui você tem, colocar assim, ó, primeira lei da termodinâmica. Isso aqui é muito importante. Então você tem aqui, no caso, sistema
sistema fechado. E aqui você tem sistema aberto. O que é um sistema fechado? Né? Eu vou colocar aqui SF, sistema fechado, para não escrever, né? E aqui SA, sistema aberto. O que é um sistema fechado? Sistema fechado implica massa não atravessa sua fronteira. Evidentemente que o sistema aberto, né, é massa atravessa sua fronteira. Opa! Fronteira. Aqui, fronteira. O que é isso? Né? A água entrando num copo. Né? Se a água está entrando no copo, o sistema é um sistema aberto. Né? Pode ter o copo, né? Pode ter o copo, um exemplo. Né? Aqui, ó. Pode ter até um furinho aqui. Pronto. Então você tem água entrando e água saindo. Né? Aqui você tem o quê? O acúmulo de massa, por exemplo. Tá? Então aqui, né, massa atravessa a sua fronteira. Eu estipulo, por exemplo, né, a minha fronteira, né, essa parte aqui, ó, por exemplo. Tá? Esse aqui, né, por exemplo, é meu volume de controle. Né? Então eu tenho um sistema, a massa está atravessando a fronteira. Certo? No caso, né, do sistema fechado, né, por exemplo, né, eu tenho aqui, sistema fechado. Né? Eu tenho aqui o fogão, né, tenho o gás, certo? Aqui eu tenho uma panela de pressão, né? Aqui tem o gás, né? Então eu tenho fluido aqui, né? Isso aqui é meu sistema fechado. A massa não atravessa. Você tem, repara, o calor atravessa, né? O calor atravessa, mas a massa que não atravessa. Tá? Evidentemente que a panela de pressão aqui, né? Você não tem fluxo de água, né, na fronteira. Né? Então, eu deveria desenhar em branquinho aqui, ó. Aqui, ó. Uma panela aqui. Eu tenho aquela válvula, né? E aqui é a minha fronteira, né? Fronteira aqui, ó. Repara, o calor, né? O calor, né? Chamar de Q, né? Ele atravessa a fronteira, mas a massa não. Então aqui é um sistema fechado, atenção, tá? Cuidado com a seta aqui, tá? Esse aqui é daqui, ó. Né? Só para... Sistema aberto. Só para ficar, esse aqui, sistema fechado. Só para entender, tá? Então, agora, cada um tem a sua lei. Tem a lei da termodinâmica para sistema fechado e tem a lei da termodinâmica para sistema aberto. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Só para você entender. Tá? Então, ó, vou repetir, importantíssimo isso aqui, ó. Primeira lei da termodinâmica sistema fechado. Já sabe que não atravessa a massa. Tá? Então eu tenho o seguinte, ó. Depois eu vou falar qual a diferença. Tá? Eu tenho a variação do calor menos a variação do trabalho, né, é igual à variação da energia interna. Então, eu vou colocar aqui, né,
U é energia, tudo nós vamos aplicar, tá? Energia, opa, vou fazer direitinho aqui. Energia interna. O que é energia interna, tá? Repara, qualquer corpo, né? Basta ter uma temperatura, tá? Você tem colisões de moléculas, tá? As moléculas estão se agitando, tá? Elas têm uma determinada energia, que é a energia interna dela, tá? Quando eu aqueço, aí que aumenta mais, né? A energia interna, aumenta as colisões. Em compensação, você aumenta os espaços intermoleculares, né? Então você tem essa briga aí, tá? Então, por exemplo, um sólido, né? As moléculas estão coesas, né? Mas tem energia interna do corpo ali, tá? Quando eu aqueço um sólido, né? Elas começam a se agitar, né? No sólido, o que acontece? Né? A coesão das moléculas é muito maior que a dos líquidos, e nos líquidos, muito maior que nos gases. Tá? Então, eu olho muito a energia interna assim. Tá? Eu estou falando que é sempre não, tá? Geralmente, cuidado com o português aqui, geralmente, a energia interna U, né, ela é função, evidentemente, função da massa, né? Quanto maior a massa, maior a energia. É a função da temperatura. Tá? Chamar de T maiúsculo aqui. Atenção, temperatura, na física não existe graus centígrados, tá? Graus Kelvin, né? Que é a temperatura absoluta. Tá? Assim como eu vejo muitos livros falarem de pressão negativa, né? Não existe pressão negativa, né? Basta ter molécula para ter pressão, né? O que eles chamam de negativo, que confunde muito o aluno, é quando a pressão é menor que a pressão atmosférica, né? Você bota referência, tá? Mas isso aí, na minha opinião, tá? Eu nem falo em pressão negativa, tá? A pressão é abaixo da pressão atmosférica local, que tem vários fatores que alteram, tá? Tudo bem. Então essa aqui é a equação da energia. Só que você trabalha com energia, tá? E você também trabalha o que nós chamamos de potência. Potência. Que é exatamente energia dividido pelo tempo. Por exemplo, se você mora do 14º andar de um edifício, né? Quando você sobe, né, os andares, né, você despende uma certa energia, tá? Mas se uma pessoa, né, vai atingir o 14º andar num tempo menor, né, a potência dessa pessoa é maior, né? Por isso que a potência é diretamente proporcional à energia e inversamente proporcional ao tempo, né? Por isso que a unidade de potência, atenção, unidades, né? Isso aqui, ó, no caso, né, é joule sobre segundo, né? Isso aqui é chamado de watt, né? Eu vou escrever aqui watt, né? Watt é unidade de potência, é joule por segundo. Professor, em unidade, está lá, está tudo lá, né? O joule, né, é unidade de trabalho. Um joule é igual, né, ao trabalho, né, no caso, da força de 1 newton vezes 1 metro. Né? Você tem um bloco, desloca um bloco, uma força de 1 newton na distância 1 metro, você tem 1 joule. Isso aqui é a unidade. Tá? Aí daqui você vai para a eletricidade, tá? Eu tenho lá, né, vídeos sobre a parte da eletricidade, é a mesma coisa. Energia elétrica é joule também. Tá? No caso, assim, a voltagem em vez da corrente. Está tudo mastigadinho lá. Tá? É um outro ramo aí, se vocês quiserem ver lá. E tem eletromagnetismo também. Tá? Então, essa é a unidade de potência. Então, o que eu faço sempre? Ó? Eu posso, aqui, né? Eu ponho aqui, ó, delta Q.
sobre ΔT menos ΔW sobre ΔT é igual a DU sobre DT. Professor, por que delta? Olha só, isso aqui é importante também você saber. Né? Por exemplo, eu saio daqui, né, que eu moro em Ipanema, aqui no Rio, tá? Resolvi ir ao Corcovado. Aliás, moro aqui desde 62, só fui ao Corcovado uma vez, mas tudo bem. É bom até para, né, tornar um pouco informal. Olha só. O que acontece? O que acontece? Certamente a pressão, né, lá no Cristo Redentor, né, ali em cima, ela vai ser menor que a pressão aqui ao nível do mar. Tá? Eu não vou discutir o porquê, depois a gente vê isso aí. Tá? Olha, se eu vou de helicóptero ou vou de carro, certo? Sempre a diferença de pressão independe do meu trajeto. Tá? Então eu digo que a pressão é uma propriedade termodinâmica. A temperatura lá no Cristo, né, independe do meu trajeto. Né? Então, quando você tem uma variável que independe do trajeto, né, ó, variável, ela pode depender do trajeto e pode independer, né? Não depender do trajeto. O que não depende do trajeto nós já vimos. Pressão, temperatura, massa específica, né? A massa específica aqui embaixo, né? Você pega um volumezinho, né? Mede o volume de ar, né? Se você for caminhar para o Cristo, né? A sua massa específica, né, vai variar de ponto para ponto. Mas quando chegar lá no Cristo, né, certo? Aqui, ó, você sai daqui, ó, do ponto A até o ponto B. Ó. Você sai aqui, ó, né, aqui é o ponto B. Quando você tem uma propriedade termodinâmica, por exemplo, né, PA, no caso, né, depende do ponto A. E PB depende do ponto B. Agora, olha que interessante. Já o calor, a energia devido ao calor, né, indo de A para B, ela depende do trajeto. Como ela depende do trajeto, ela não é uma propriedade termodinâmica. Tá? Então, PA, PB, o Q, né, aqui, ó, depende do trajeto. É só ver, né? Certo? Esse Q aqui, ó, né, depende do trajeto. Então, por exemplo, se eu for, né, de A até B, né, se eu for em linha reta, né, eu vou ter o valor de Q. Se eu fizer essa curva por aqui, ó, o calor que eu vou despender é outro completamente diferente, né, ó, de A para B. O que não acontece com a pressão e com a temperatura, com a massa específica. Certo? Então, dependeu do trajeto, né, variável, né, depende do trajeto. Né? Quando não depende do trajeto, né, a variável, né, no caso, né, ela independe do trajeto. Então, essa variável aqui, né, é uma propriedade termodinâmica. Né? Então, eu vou colocar até aqui em cima, não tem problema, tá tudo gravado. Né? Então, a variável, né, é uma propriedade termodinâmica. Então, isso é muito importante, né? Por exemplo, por isso que o calor, o trabalho, por exemplo, existe uma espécie de um trabalho, né, se o campo for conservativo, ele independe do trajeto, é um caso especial, mas geralmente, né, o Q e o W, né, não são propriedades termodinâmicas, né, não são propriedades termodinâmicas. Por isso que, em vez de colocar uma variação, né, de Q,
né, eu coloco um delta nele. Já o DU, o U aqui, ó, não é a função da temperatura, geralmente. A temperatura não é uma propriedade termodinâmica, aí eu boto um Dzinho nela aqui. Só para você entender, tá? Então, ó, variação de energia, isso aqui é potência térmica. Isso aqui é potência mecânica, não, potência térmica. Olha só quanta coisa. Aqui é potência mecânica. Gente, isso tudo, presta atenção aqui. Isso tudo aqui, né, para o sistema fechado. Certo? Sistema fechado. Tá? Vamos fazer a mesma coisa para o sistema aberto. Sistema, primeira lei, né? Primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica, ó, sistema aberto. O que é o sistema aberto? Aquele que atravessa a massa. Tá? Então, lei não se demonstra. Então, vamos lá. Ó. Eu vou ter ΔQ menos ΔW vai ser igual a uma variação, né? Olha só. Da energia interna, né? U, mais uma energia cinética, mV2 sobre 2. Vou fazer até melhor, tá? Em vez de colocar logo a fórmula, vou colocar a energia cinética EC, tá? Aqui. Colocar, depois a gente escreve. Mais energia cinética mais a energia mecânica devida à pressão. Tá? Aqui. Então, ó, repara, o sistema fechado é um caso particular do sistema aberto. Quando? Quando a energia cinética e a energia devida à pressão ela for zero. Tá? Aliás, energia potencial. Tá? Aqui, ó. Então, vamos lá. Energia cinética é 1/2 de mV ao quadrado. E energia potencial, então vou escrever aqui para não fazer com pressão. Potencial, né, vai ser uma massa, no caso gravitacional, né, é Gz. Tá? Você tem outras formas de energia potencial, tá? Da eletricidade, por exemplo. Tá? Então você tem energia interna. Alguns livros chamam, né, em vez de chamar de U, né, eles chamam de EI, tá? Energia potencial. Tá? Tanto faz. Então, aliás, energia interna. Tá? Isso aqui é interna. Tá? E o P aqui é de potencial e o C é de cinética. Tá? Pego MGZ no caso da energia potencial gravitacional. Né? Por exemplo, a água no tanque, né, do teu prédio, da tua casa, né, a água parada lá, ela tem uma energia potencial. Né? Quando você abre a torneira, você transforma a energia potencial em energia cinética. Isso aqui, agora vamos colocar, né, em termos de potência. Você tem ΔQ sobre ΔT menos ΔW sobre ΔT igual a D sobre dt de, colocar EI mesmo, EI, energia interna, mais energia cinética, mais energia potencial. Atenção, potencial. Tá? Agora, olha que interessante. Geralmente você ΔQ sobre ΔT, toda vez que você tiver uma derivada em relação ao tempo, né, você bota um pontinho em cima para dizer que é derivada. Então isso aqui geralmente ele é escrito assim, ó, Q ponto. E isso aqui é W ponto. Né? Derivada em relação ao tempo, né,
Quando em relação para x, você bota a linha, né? F' de x. Mas quando é em relação ao tempo, você bota aqui. Olha só agora, olha só que potência é isso aqui. Ó. Esse aqui é meu N. Gente, olha, vamos ver aqui para ver como é fácil. Aqui, ó. Vamos buscar ele lá em cima. Aqui ele aqui, ó. Ó, olha só. Aqui meu N aqui, ó. Aqui ele aqui, ó. Tá vendo? Ó, é meu N aqui, ó. Na equação, na lei da termodinâmica. O meu eta é dN sobre dm. Então vamos lá, gente. Vamos pegar lá, ó. Tá? E substituir exatamente na fórmula aqui, ó. Aqui o eta foi 1, né? Certo? Eu vou até pegar mais acima, porque aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui é meu N, ó. Aqui é meu eta, né? Que é o dN sobre dm, ó. É muito tranquilo, ó. Olha só, olha como a aula 27, né, de mecânica dos fluidos foi importante, ó. Aqui, ó, o que eu tenho? Ó, eu posso escrever que meu eta é dN sobre dm, tá? Geralmente você escreve tudo com a letra minúscula, tá? Então aqui eu tenho energia interna por unidade de massa, né, que aqui é por unidade de massa, mais energia cinética por unidade de massa, tá vendo? É C minúsculo, mais energia potencial por unidade de massa. Tá? Evidentemente, né, que EI, né, ó, vai ser igual a EI, né, vou colocar até assim, ó, sobre, né, a massa. Tá? Aqui é C, né? Vai ser C sobre a massa. Mas é C, ó, é 1/2 de mv ao quadrado, dividido por m, né? Então isso aqui é igual a 1/2 de v ao quadrado. Tá? E a minha energia potencial, né, vai ser a energia potencial, unidade de massa. No caso gravitacional é mgz sobre m, cancela meu gz. Pronto. Esse aqui é meu eta. Agora é muito tranquilo, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é igual, vou colocar aqui, ó. A derivada em relação ao tempo da integral do volume de controle de eta rho dv. Ô, professor, meu eta vai ser EI mais EC minúsculo mais E potencial minúsculo, eta, né? No caso, é rho dv, mais integral na superfície de controle de eta rho VdA. Eu vou parar por aqui, nós vamos trabalhar mais, tá? Na próxima aula. Tá? Aqui vai ter muito importante, muita aplicação aqui para vocês, tá? Para a aula não ficar muito longa.